Oi, hi everybody. Meu nome é Kátia Moraes, aqui é o Brazilian Heart Live e hoje a gente está conversando com a Flora Purim. Esse vai ser o número 2 da nossa entrevista com a Flora. Então estou esperando ela entrar para reconvidar e a gente continuar conversando. A gente já está conversando há 1 hora. Tivemos alguns problemas técnicos no início e vamos ver se agora funciona tudo direitinho e muita história para contar, muita história. Então, estou esperando ela entrar de novo. Vou convidar. Eu já sei que ela está aqui, está na minha listinha. Então, mandei um convite. Vou esperar ela entrar aqui. É muita história. É difícil a gente contar tudo, né? Em 1 hora, 1 hora e meia. Eu já estou fazendo isso já mais de 50 entrevistas aqui e aprendi isso, aprendendo muito, ouvindo a história de todo mundo. Oi, Aninha. Aprendo muito todo dia, ouvindo sobre a família, sobre a educação, as inspirações de cada um. E eu sei que tem muita história para contar. Outro dia eu estava conversando com o Rick Pantoja aqui também e a gente não conseguiu. A gente parou quando ele estava na França, depois do Berkeley School, porque era muita história para contar, né? Oi, Flora. Então, já podemos voltar aqui. E a Flora estava contando uma história muito interessante. Oi. A história da Flora são demais, né? Agora Legal. foi. Que bom, que bom, que bom. Olha só, então resumindo, na realidade a sua mãe fez isso quando você ia falar para ela que você queria se separar. E aí aconteceu isso Exatamente. tudo. E depois disso tudo, você viu que tinha o telefone do Dom, que você gostava do Dom. Então, na É, realidade, o Dom foi também um namorado depois que você se separou? foi. Eu vivi com ele uns 2 anos aí. A Ella Fitzgerald chamou ele para tocar com ela. Ele Que foi para os maravilha. Estados Unidos. Que maravilha. E daí ele Você foi disse com assim que eu. ele? Não, ele disse assim que eu juntar um dinheiro, eu mando a passagem para você. Só que nesse interim eu conheci o Ayrton. Ah! E você ainda morava no Aí, Rio quando você estava morando com o Dom? não. Aí eu fui contratada para cantar em São Paulo, num clube chamado João Sebastião Bar, B-A-R. O nome é Isso depois legal. que o Dom foi para Nova York? É, Depois. porque eu cantava no Beco das Garrafas. Então, E aí isso. um, Vamos voltar então, porque na realidade a gente não falou sobre isso. Você falou desse negócio do hospital e tal, você conheceu o Dom. E quando você começou a namorar o Dom, viver com ele, foi quando você começou a fazer esse show no Beco das Garrafas ou você já estava fazendo? não, foi o Dom Um que me botou para dentro. Como? Porque ele queria me ajudar. Eu disse que queria muito cantar e tudo. Aí a primeira coisa que ele fez, ele falou com o maestro Cipó, que tinha uma orquestra de baile, falou, olha, ela quer ser cantora. Aí ele falou, quer? Segura esse afoxê aí. Falei, como? Eu não sei fazer. Eu abracei o afoxê assim. Aí ele falou, ó, se você quiser cantar com orquestra, você tem que tocar afoxê e não sei o quê. Aí eu falei, pô, agora então... Aí os bailes era assim, a gente ia para a Central do Brasil e pegava o trem e ia para o subúrbio, né? Quantos tinham na orquestra? Tinha 22 na Cara, orquestra. todo mundo de trem. Era grande, não era Bangu, você não imagina. E também tocávamos nas gafieiras, né? No Elite, no Bola Preta. Então, minha escola de música foi Foi no aí, né? baile. Foi no baile. Qual era o Foi no repertório, baile. Flora? O repertório, ele escrevia muito bem, mas eles compravam os arranjos do Henry Mancini, do Quincy Jones, era arranjo tudo da pesada. E eu cantava em inglês, então Teu eu inglês era fazia bom? parte. Já era bom, não, eu Da já escola ouvia muito. anglo-americana. É. As minhas cantoras americanas eram. Eu gostava muito da. a- eu gostava da Ella, da Sarah,
Eu gostava muito da Nancy Wilson, que ela contava histórias, da Carmen McRae, mas a minha, que eu gostava mais de todas, se chamava Dinah Washington. Oh, yeah. E ela cantava uma música que ficou muito popular chamada What a Difference a Day Makes. E você cantava essa com a orquestra? Não, qualquer eu cantava o repertório, os standards, coisas do Frank Sinatra, do Mel Torme, do Tony Bennett, dessas. Não tinha música Como você falava inglês, era por isso que você estava cantando essas músicas em inglês? É, Era. é. Então tinham Não, outros porque cantores cantando outras coisas e aí em português tinha. tinha. O outro cantor da banda era o Jair Rodrigues. É! O Jair cantava sambas e boleros. Ai, cara, É. como era o nome da orquestra? Ah, Orquestra do Cipó. Era isso mesmo, Orquestra do Cipó. É, E tinha é. mais algum cantor? Era você, o Jair, quem mais? Não, só eu e o Jair. Depois ele tinha um grupo, um quinteto, que se chamava Sete de Ouros, que eu também viajava, que tinha um trompete, que era o Julinho Barbosa, um trombone, que era o Marcial. O Marcial tinha um irmão, tinha o Marcial Maluco e o Marcial Bom. Esse era o Marcial Bom, é o Ed Marcial. E o saxofonista, que era o Cipó. E dois irmãos, piano e baixo, os irmãos Marinho, e o baterista, que eu não me lembro o nome dele agora, mas Ah, olha só, um conjuntinho legal. você lembra do primeiro gig que você teve que foi pago? Não, esses gigs todos foram Não, esses pagos. foram, mas qual foi o primeiro que você teve que ninguém te pagou? Já foi da orquestra ou foi antes? Não, já foi da orquestra. E quanto Já foi pagava? da Você orquestra. lembra? Não, não lembro. Porque na época o dinheiro era cruzeiros, não era nem. É. Eu não posso ter, não tenho uma ideia. Não Você tenho uma ideia. conseguiu, nessa época, cantando com orquestra, ficar independente? Eu morava com o Dom, né? Ele realmente cuidava das contas, de tudo. A gente tinha um pequeno apartamento duplex no bairro Peixoto, Ai, em adoro aquele frente lugar. em frente ao Teatro Opinião. Eu ia lá, a Nara foi a primeira cantora que cantou Carcará, né? E ela fazia aquele show do Carcará com o João de Barro e era um show. Aí ela ficou de saco cheio de cantar toda noite, disse que não estava mais afim. Aí ela sugeriu a Maria Bethânia. Aí foram buscar a Bethânia lá na Bahia, que E você veio chegou a ver os shows, os dois, com ela e com a Nara. dos dois, claro. E Eu ia você adorava sempre, aquele show. adorava, era maravilhoso, era maravilhoso. O Brasil, nesse nível, faz esses shows assim, até nas boates, no Zuzum, shows de bolsa, assim. O Zuzum era desse tamaninho, tinha um palco desse tamaninho. O Lene Deu com Samba Lanço Trio. E o Lene Deu ainda dançava, batia com a cara na parede, saía sangue. Ele adorava ficar cheio de sangue, porque ele era bem dramático, sabe? Então ele deixava o sangue escorrer. Era fantástico. Na época, você tinha, por um acaso, alguma cantora brasileira que te inspirava? Não. Bom, aí veio. Eu me mudei para São Paulo e fui morar num hotel bem na frente do Ponto dos Músicos, que era na Avenida São João com a Avenida Paulista, bem na esquina. Chamava-se Hotel Cineasta. Um dia eu recebo um telefonema da mãe da Elis Regina, dizendo: Olha, a Elis vai ter que ir para São Paulo e a gente não vai poder ir. Será que ela podia ficar com você? Ah, Falei, gente. claro, claro, ela pode ficar comigo, numa boa. Você Então já ela tinha conhecido? chegou. Você já conhecia ou não? Eu conhecia ela do Rio, porque ela chegou primeiro no Rio e ela ficava assim no cantinho, ela era meio tímida. Aí eu via ela no cantinho, estava o Edu Lobo, estava Johnny Alf, estava todo mundo da Na época. Menescal, todo mundo. E eu via ela no cantinho. Aí eu fui lá perto dela e falei, olha, vem para cá, vamos lá, vamos. Puxei ela, vamos fazer a sua música. Se você
não entrava se ninguém vai te chamar. Aí ela veio comigo, eles ensaiaram uma música com ela, e aí ela começou a cantar, mas ainda não estava totalmente solta, como foi no final. Aí ficamos morando juntas uns 4 meses. E a mãe ligava quase todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana. E ela começou a namorar um diretor do Teatro de Arena chamado Solano Ribeiro, Uhum. que morava uns 4 blocos lá do hotel. Só que eu não ia dizer nada, mas ela ia dormir com ele lá, entendeu? Então, um dia a mãe dela ligou às 10 horas da manhã. Caramba! Quero falar com a minha Aí filha. cara, eu falei, ela está tomando banho, liga daqui a meia. Aí eu saí correndo de pijama e tudo. Fui lá, porque não tinha telefone na casa do cara. Bati na porta com força, tua mãe vai ligar daqui a meia hora, vamos, 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 vamos. Aí viemos correndo para o hotel. Aí a mãe ligou, ela. Virgem Maria. Oi, mãe, tudo bem? Estava tomando banho. Ajudando uma outra, né? Ajudando uma Pois outra. é. Então, Mas, você começou a mas fazer os shows lá em São Paulo, né? é, E quem é. é que tocava nesse show? Quem é que te acompanhava? Olha, foi assim que eu me aproximei do Ayrton. Era o grupo do Ayrton, que era o Samba Lanço Trio, né? Que era o César Camargo Mariano, o Kleber, Humberto Kleber e o Ayrton. Que beleza. Só que o Ayrton tocava alto pra chuchu. E a minha voz era uma flauta, né? Eu cantava assim, baixinho. Hoje em dia eu estou totalmente solta, mas eu estava começando, né? Aí o Ayrton terminava o show e saía correndinho do clube e ia para uma praça lá. E eu não conseguia falar. Eu disse, posso falar com você? Ele, não. Cara amarrada, não falava comigo. Um dia eu falei para ele, não dá para você tocar assim como Dom. Ele falou, de jeito nenhum, não fale mais comigo. Gente! Cara, eu falei, olha, Cheio de atitude! Vou perder esse emprego, eu preciso dessa grana. Por favor, não faz isso comigo. Nada. Mas só que ele já estava gostando de mim também. Então, eles acabavam. Eram 4 conjuntos, 4 cantoras. E uma delas era a Cláudia, a outra a Maria Odete, uma outra chamava-se Simone. Isso um set após o outro, um show após o outro? Cada grupo tocava uma hora. Ah. Esse clube, o João, não tinha luz, eram velas na mesa, luz de velas. Era um clube bem diferente. E aí, quando eu acabava o nosso set, eu subia, tinha um andar em cima, os músicos sentavam e tudo, e eu percebia que ele estava olhando para mim, aí eu olhava para ele e ele virava a cara assim. Ah, Virgem. Aí eu vi que tinha alguma coisa ali acontecendo. Você já sabia, exato. Pois é. Aí um dia eu segui ele até a praça aqui no fundo. Aí fui lá, ele estava fumando um baseado. Era isso que ele ia fazer. Era isso que ele ia fazer. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Falei, eu preciso falar com você, eu tenho que falar com você, pelo amor de Deus. Aí, nisso, 2 caras se aproximam. Eram os 2 melhores amigos dele. Um baterista chamado Ananias e um baixista chamado Noel. Aí ficam os 4, aí os caras ficaram batendo papo comigo e ficamos amigos ali. Mas ele não abaixou o som de jeito nenhum, só ficamos amigos. Ah, Virgem. Mas ele não se declarou, não me seduziu, nada. Aí chegou o dia do meu aniversário, foi o dia que eu fiz 23 anos. Aí o Ananias apareceu com um buquê de 24 rosas, assim, lindésimo. O amigo dele me deu o buquê. Aí ele ficou perturbado. Claro. Ele ficou Claro! Você pagou o Ananias para te dar esse buquê. Não! Eu fiquei tão emocionado que teve um gentleman ali naquela situação,
Porque esse pessoal da noite, ou eles bebem muito, ou usam drogas, ou não sei o quê. Ninguém se liga em nada. Eles saem com prostituta, é esse o lance. São casados, tem mulher em casa, mas o fim de noite é com outra, entendeu? É. Aí chega o Kleiber, que era o baixista da nossa banda, e disse assim: Olha, se você quiser comer uma pizza comigo, depois do show eu te levo. Ah, para quê? Foi aí, eu falei: Poxa, eu topo, vamos lá. Aí eu pensei que acabou, o Ayrton ia ficar para trás ali. Fui com o Kleber para a pizzaria. Aí, dali a pouco, eu vejo o Ayrton chegando na pizzaria. Ele não foi convidado, mas ele foi lá, sem cerimônia, pediu para sentar na mesa, sentou na mesa e ficou lá o tempo todo. Cara, Você vê como tímido, os né? homens são. Tímido. Tímido, não. Nada. Orgulho de macho, orgulho de Orgulho. macho. E quanto tempo É. levou para ele falar finalmente? Eu acho que eu gosto de você, vamos namorar? Ele não falou finalmente, porque a praça para onde ele ia é a Praça Roosevelt. E ali, no final da Praça Roosevelt, era a TV Record. E do lado da TV Record tinha um hotel, desses que você paga por hora, entendeu? Motel, é um motel. Aí ele falou o seguinte: ah, se você dormir comigo hoje, talvez a gente possa ser amigos. Talvez. Danado ele! Aí eu Danado! falei: né? Aí, que bom, ele vai atender o telefone. Aí, aí eu falei: tá bom, vamos lá, eu vou encarar essa. E eu não tinha ainda dormido com ninguém, eu estava esperando o Dom. Ah, Então, gente! Era coisa nova para você. não, nunca tinha. Quando eu entrei naquele lugar, é o seguinte: nesse tipo de hotel, no travesseiro tem duas toalhinhas dessas pequenininhas. Aí eu comecei a achar aquilo tão estranho, sabe? E eu, e eu não queria tirar a roupa, sabe? Aí eu tirei a roupa, fiquei só de calcinha e sutiã. Aí ele foi para o banheiro tirar a roupa, mas ele também não tirou a roupa toda, ele ficou de cueca. Aí a gente começou a conversar, ele começou a me contar sobre a vida dele e tudo. O dia estava amanhecendo, janela fechada, a gente nem viu que estava. Final, não transamos, porque deu mais ou menos 2 horas da tarde, o pessoal queria expulsar a gente do hotel, porque Exato, estavam pagando por hora, né? exato. Aí não transamos, só conversamos, aí ficamos conhecendo a vida um do outro. Exato. Aí foi assim que É. começou. Ah, eu gostei. Gostei da história. Mas ele é danado. Nossa, como ele é danado. Até hoje ele é macho, até hoje. Virgem Maria, mãe de Homem Deus. macho, homem macho. Exato. E olha só, vai ser fogo, eu já vi, porque você tem história pra cacete. E eu já vi que eu não vou conseguir nem chegar no final. Então eu vou ter que Não, ficar pulando de um lugar para o outro e tem milhares de coisas que eu quero te perguntar. E uma das coisas que, obviamente, todo mundo pergunta, que já me pediram aqui, é para você falar de quando você começou a trabalhar com Chick Corea. Mas é um negócio que a gente ainda está em São Paulo, nem veio para os Estados Unidos ainda. Então, mas vamos pular. Vamos pular para São vamos Paulo. pular? Então vamos Que pular. é importante. Essa do Ticoria é uma história muito boa. Então fala. O Ticoria só tocava free. Fria. E todo mundo amava, né? O Yeah. grupo era muito bom. O Dave Holland, Faz em o Anthony capítulos, uma amiga Braxton. está falando aí, faz em capítulos. Façam entrevista 2 no outro dia. Olha só, Podemos, podemos fazer? podemos. Ok, mas Bom, aí continue. ele falou para mim, ele falou assim, quando ele me convidou, ele falou: Olha, Flora, queria te pedir um grande favor. Eu gostaria de fazer música, compor música, que as pessoas, quando saíssem do concerto, conseguissem assoviar ou cantarolar. E para isso eu preciso que tenha uma voz ali. Então, você se importaria de ir no meu apartamento aprender
algumas músicas. Mas como é que você conheceu o Chico primeiro? Porque o Ailton tocava com Miles Davis, e o Chico era o pianista do Miles Davis, Agora sim. entendeu? Sim. Era o Chico e o Keith Jarrett, e o Jack Dugenais, e o Dave Holland, que é um inglês maravilhoso. Era uma banda sensacional. Aí o Chico me convidou, fui na casa dele, subi 3 andares de escada, que ele morava num bloco desse tamanho. Aí ele me contou que ele ofereceu uma música para ela, para a Sara, para a Nessie, para a Carmen, e nenhuma delas aceitou, porque disse que não era a onda delas, que Ah, era fusão e que elas cantavam bebop. entendi. Então, caiu para mim. Olha só Que que bom, que sorte! sorte! Caiu para mim. Olha que sortuda. A primeira música que ele tocou para mim foi Spain. Spain é o maior sucesso dele. Nossa. Depois ele tocou 500 Miles High, não tinha Ai, meu letra ainda. Deus. Aí, finalmente, ele tocou Capitão Marvel, e o meu maior sucesso com ele é uma música chamada Your Everything. E essa veio depois, porque ele ficou duro, sem dinheiro. Ele disse: eu tenho que ir para a Europa fazer uns pianos solo para ganhar um dinheiro, mas eu não quero que vocês se espalhem. Porque o baterista que ele chamou disse que aquele tipo de música ele não queria tocar, ele queria tocar free. O nome dele Ah, era Horace Arnold. hum. Aí o Chico falou: dá para você pedir para o Ayrton se irem com a gente até eu arranjar um baterista? Eu vou pedir para ele, eu vou ver o que ele diz. O Stanley Clarke era o baixista. E o flautista, que era o Hilbert Loss, também não ficou, porque o Chico só podia pagar $50 por semana. Ai, E que eles ganhavam beleza! Que você $50 por hora. Eles ganhavam por hora. Tocavam nas orquestras. Nossa. Aí entrou, graças a Deus, entrou um cara melhor ainda, que É. era o Joe Farrell, que tocava todos os saxofones, flauta piccolo, flauta, afinadíssimo. Era um cara engraçado, bom humor. Bom, então formou-se a banda, o Original Return to Forever. Chick Corea, Stanley Clarke. Ele adorou o Ayrton tocando, não quis Que mais outros bateristas. beleza! O Joe Farrell e a Flora Purim, nosso quinteto. Aí Cara, ficamos juntos, gravamos 2 discos, que foram, até hoje, são sucessos, que foi o Light as a Feather, que é uma composição minha com o Stanley Clarke, e o The Original Return to Forever, que é a música do Chico. já que você comentou sobre isso, sobre ser uma música sua com Stanley Clarke, você já estava fazendo música sua? Já tinha feito San Francisco River, eu já estava bem boa no violão, porque o Hermeto passou um ano lá em casa. Então ele compunha e precisava alguém para tocar violão para ele tocar flauta. Aí ele começou a me ensinar uns acordes dificílimos, muito estranhos, mas eu fui aprendendo, dedilhar e tudo. E daí eu me desenvolvi bem. E aí nós produzimos os 2 primeiros discos do Hermeto de orquestra, Oh, o gente. disco do Ayrton e um disco meu. E estava falando que aí tinha uma música do Hermeto chamada Papo Furado, que a gente chamou de Jive Talk. E eu tocava violão nessa música. E o Tico insistiu que eu tocasse violão. Gravou? No show, no No show. show. Eu gravei várias vezes essa música. Charmoso. Na época, isso devia ser um charme, né? Não, no Chico eu não gravei, mas depois, quando a gente fazia o show, as músicas do Chico era tudo muito arranjadinho, com partes, tudo. A minha não. Eu chegava, sentava no violão, aí eu cantava uma música da mãe e do pai do Hermeto, que era O Gaio da Roseira, conhece? Não. O Gaio da Roseira, o Gaio da Roseira, bela menina, o Gaio da Roseira. Assim, ad lib. Aí depois eu começava um baseline. Bom, bim, bom, 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 bim, bom, 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 bom. Aí entrava o vocal, eu e o Ayrton.
Dê, um dê, um dê, um dê, um dê. Um dê, um dê, um dê, um dê. Um dê, um dê, um dê, um dá. Aí abria vozes. E no final do show, a música mais aplaudida do show era a nossa. Aí o Tique chegou para mim, fez uma reunião com a banda toda e falou: Olha, esta música é muito boa, eu quero fazer um arranjo para ela. Aí o Joe Farrell, por trás do Tique, fazendo assim: não deixa de fazer o arranjo. Aí eu, depois de falar com ele, falei: Deixa eu pensar, Tique. Aí eu, Joe, qual era? Ele falou: Tudo que a gente toca é arranjado. Essa é a única música solta. Que é por isso Não mesmo que deixa. ninguém gosta. Aí ele falou, não deixa, não deixa. E o Tique, ó, tentou me convencer de qualquer maneira. Ele já era scientologista, né? Então ele fez, na Scientology, tem um negócio assim. Eu fui do Scientology por 2 anos. Ah, é? Demonstra o que você está falando. Aí ele pegou um saleiro, pegou um sapato, pegou uma pedrinha, botou a pedrinha dentro do sapato e falou assim para mim: Tá vendo isso aqui? Quando você toca essa música, é como se eu tivesse com uma pedra no meu sapato. Ué, A demonstração e a explicação por que ele queria fazer o arranjo. Entendeu? estava incomodando ele queria. Ele está me incomodando, ele está me incomodando. Interessante isso, né? A gente teria que perguntar para ele de que maneira exatamente está te incomodando. Ah, eu não falei isso. Eu só falei, olha, Tite, essa música não merece, não precisa de arranjo. Essa é um jam, a gente faz um jam nela, não precisa, a gente nem sabe o que, que vai rolar, cada dia é É, diferente. Aí ele ficou meio chateado comigo, mas deixou rolar. Mas exato. depois, futuramente, ele tirou a música do repertório. Ah, É. bom, mas de qualquer maneira, eu acho que essa experiência, eu não sei se eu estou errada, mas parece que fortaleceu a ideia que vocês tinham do som de vocês, você e Ayrton, Honestamente, né? honestamente. Que aí agora falou assim, "Não, agora não tem para ninguém, o nosso show é esse, o nosso barato é esse. Tô É, certa? tanto que quando a gente saiu do Ticoria, o Aís foi contratado pela CTI para fazer o disco solo dele. E aí ele chamou o Opa Trio, que era o Hugo Fatoruso, o irmão dele, o Oswaldo, e o Ringo, de baixo. Maravilhosos, músicos uruguaios, maravilhosos. E fizemos. O disco Fingers estourou assim. É onde tem a música que até hoje nos dá o nosso sustento, que é o tombo, tombo em 7/4, que é laia, 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 Ah, laia. uhum. Essa música agora, você não vai acreditar o que aconteceu. Há 6 meses atrás, o conjunto The Black Eyed Peas Yes. sampleou a música e convidou a Anitta para cantar com eles. Bom, milhões, já tem milhões, milhões, e nos deram 40% na divisão dos royalties. Isso é bom. Bom, isso é o resto da minha vida que eu vou viver Isso com é isso. muito bom. Você pode acreditar que a Posso. música ela já foi um sucesso enorme por mais de 15 anos E no agora, dance floor, remixada e um cacete. É, foi Samba de Janeiro, tem 10 remixes. E aí, agora, quando a gente estava quase morrendo, já estava vindo menos, menos e menos. Bom, vou te contar, quando eu saí de viagem para turnê, eu deixei a Niura em casa e a gente não conseguiu pagar a conta do gás, da luz, do telefone, ia ser tudo cortado. Eu falei, assim que eu ganhar o primeiro dinheiro, eu te mando, segura a onda. Aí fiz o primeiro trabalho, liguei para casa e falei, filha, já vou te mandar o dinheiro. Ela falou, não precisa, mãe. Falei, por que não? É porque acabou de chegar um cheque aqui. Da onde? O Everest mandou um cheque. Quanto? US$ 290 mil.
Eu falei, o quê? O que você fez com esse dinheiro? Falou, botei no banco. Não, não era para botar no banco. Porque no banco passou de 10 mil, acende uma luzinha vermelha e o IRS vem em cima. E acabou. E aquele amount de dinheiro, eles tiram 45% do Nossa, IRS. é É a muito. metade do dinheiro. É, exato. Então, aprendi uma que eu não sabia. Exatamente, foi aprendendo, né? As culturas são muito diferentes. Mas Olha só, agora o Black Eyed Peas agora fez, e o Ayrton já está assim, já sei, vão me roubar tudo. Vamos ser, o Ayrton quando ele não tem dinheiro, ele reclama, e quando ele tem dinheiro, ele reclama também. mas o Ele, cara foi generoso. Eu não sei como é que é em termos de lei, mas ele foi generoso. não, teve negociação. Era para Ah, eles darem 50%. exato. Eles, o meu editor conseguiu 40%, porque Mas eles pediu usaram a 50, música é. praticamente toda. E foi negociação, entendeu? E vai sair só em setembro, mas, de alguma maneira, a juventude que não me conhecia antes, porque eu Exato. passei 50 anos nos Estados Unidos, mais 54, estão começando estão começando a botar meus discos no YouTube, no Exato. Face, os discos antigos. E aí, esse mês entrou um monte de dinheiro que não estava entrando, que não tem nada a ver com Black Eyed Peas, entendeu? É Ainda uma coisa bem, assim. graças a Deus. Não, ainda bem que eu sou viva para ver. Porque é só depois que a gente morre que isso acontece. Que aí começam a botar tudo teu, o retrato, toda a tua É, falar que história. você foi isso, que você foi aquilo. É, Tá, tá, é tá, tá. verdade. Olha Quando você só, está vivo. mas se eu tiver que, se você tiver que falar, que citar uma coisa que Neguinho falou para você agora, depois que você morou todos esses anos agora, que está aí no Brasil um pouco, mas que citaram sobre você que você tem maior orgulho. Ah, muito, eu tenho muitas coisas boas, por exemplo. A coisa que tem muita gente que acha que eu sou um macho. Porque quando eu saí do Brasil, o Hermeto falou assim para mim: olha, não vai chegar lá e cantar jazz. Eu falei, por quê? Ele falou, porque as cantoras que nasceram lá já têm o sangue de lá, são as negonas, elas cantam blues, jazz. Você tem que ser diferente. Eu falei, como diferente? Usa a voz como instrumento. Como? Faz sons. Como faz sons? Sons de vaca, sons de zebra, o quê? Aí ele falou, faz som. Canta e no meio você põe qualquer outra coisa em cima. Seja diferente. Não é que eu conheço o Wayne Shorter, começo a frequentar a casa dele, e a gente conversando, ele me fala a mesma coisa. Ele diz: olha, quando eu estava estudando música, o meu professor de música disse para mim que para ele só tinha uma cantora no mundo. Aí eu falei: quem? Aí ele pegou e falou: essa cantora, ela se chama Ima Sumac. Sabe quem é? Ela faz sons lá para cima, lá para baixo. Ela não canta música. Ela é uma princesa inca. E ela fazia sons da florestas e coisas. E o Wayne Shorter estava. É isso aqui, ó. Eu quero Então isso juntou o aqui. Hermeto com o Wayne falando Os isso. dois. Aí falei, bom, esses dois caras eu tenho que pelo menos tentar entender o que eles estão falando. Porque eu era super fã dos dois. E foi assim que eu comecei a fazer essas coisas que eu faço. Eu posso até, se você me ouvir no começo, eu canto Dindi, eu canto A Insensatez, bem bonitinho, mas com arranjos legais atrás de mim. Mas quando eu gravei o disco do Ayrton e cantei O Sonho, do Gilberto Gismonti, foi quando o Hermeto estava lá também, e ele falou: no final, eu quero que você dê gritos lancinantes, gritos, gritos.
Foi o Hermeto que Falei, pediu? o Hermeto. E o Ron Carter estava do lado dele, falando, é isso aí. Aí eu fui para lá para botar os gritos. E gritei, parecia que eu estava enlouquecida. Aí eles, é isso aí, vamos fazer mais 2 traques desse aí. Faz de novo. Vocês estão malucos? Não, faz, por favor, faz. Mandei mais 2 traques, eles mixaram, não deu outra. Saiu o disco, a música que mais tocava no rádio era essa. Gente. Outra época, viu, Flora? Outra época. Outra. Inacreditável. Mas o que eu tinha perguntado para você é, por exemplo, alguém que você considera, que você respeita muitíssimo e falou uma coisa para você a respeito da sua maneira de cantar que você nunca mais esqueceu. Foi um cara. Bom, quando eu estava ainda cantando com um grupo novo do Ayrton, num lugar chamado Keystone Corner, em São Francisco, o Carlos Santana apareceu lá. Aí ele apareceu lá e eram assim 2 horas da manhã. E ele estava gravando naquela hora. Ele perguntou se a gente podia ir para o estúdio com ele. E ele resolveu gravar músicas do Jobim, Promessas de um Pescador, Promises of Fisherman. E mais 2 músicas do Jobim, e tinha uma música que o pianista dele compôs e o baterista fez a letra, que chama-se Yours is the Light. É uma capa branca no disco chamado Welcome. E o outro, que tem a coisa de Jobim, chama-se Borboleta. Aí o Carlos foi fazer um show no Museu de Arte Moderna e convidou a gente para ir dar uma canja lá. Aí nós fomos. Aí eu fui, na hora que eles tocaram Yours is the Light, eu subi e mandei. Aí ficou vazio, comecei a improvisar, entrei na minha. Improvisei. No outro dia, na primeira página do San Francisco Chronicle, sai uma crítica do maior crítico de jazz daquela época. O nome dele era Ralph Gleason. E a crítica dizia: apareceu a nova cantora de jazz do futuro. Prestem atenção nela. O nome dela é Flora Purim. Eita! Você conseguiu dormir aquele dia? Não, é que eu li, achei legal e tudo, mas eu não me toquei de quão importante era. Só que uns 2 dias depois eu recebo um telefonema do dono da Milestone Records, que era só jazz, Thelonious Monk, e convidando para gravar para eles. Foi o meu primeiro convite para a gravação do meu solo. Eu já tinha saído do Chic e gravar para ele. E gravei Butterfly Beans. Espera só um instantinho que eu tenho que ligar aqui. Ai, estou tão contente que não congelou. Graças a Deus! Continua. Eu estou ligada aqui. Fala. Bom, de que você quer falar agora? Bom, aí saiu, comecei a gravar, aí apresentei o Jorge Duque ao Stanley Clarke, que eles não se conheciam, aí convidei o David Amaro, que era dos Fatorusos, que foi trazido, e o meu disco chegou em cima e eu entrei em 6º lugar entre as melhores cantoras, né? Nesse ano. Aí, no outro ano, eu fui para Montreux com a companhia, para gravar ao vivo. Aí eu convidei o Milton Nascimento. Aí o Milton falou, eu só vou se o Robertinho e o Wagner forem comigo. Falei, pô, Milton, mais 2 caras, são 3. Aí ele falou, bom, só se for assim. Aí eu falei com a companhia, olha, ele só vem se trouxer esses 2 músicos que trabalham com ele. Nesse inteirinho, o Wayne Shorter me telefona e diz, eu ouvi dizer que você vai trazer o Milton Nascimento para cá. Se eu dividir as despesas com você, você deixa ele gravar no meu disco? Ah! Falei, poxa, minha gravadora vai dar pulos de alegria.
Eu liguei, eles disseram, claro, claro, claro. Daí nasceu aquele disco Native Dancer, e que nesse disco ele compõe uma música dedicada a Diana, minha filha. Tem uma música Ah, chamada Diana, e embaixo está escrito Flora and I used to made her. E está no Native Dancer. muito lindo. Olha só, tem várias coisas que eu queria te perguntar, é verdade, a respeito da sua carreira. Mas eu quero voltar para o coração brasileiro, que é o Brazilian Heart. E uma das coisas que me chamou a atenção, porque você gosta tanto de perucas e tudo mais, foi de lembrar que a sua educação foi de uma família judaica e que tem muito a ver com peruca. Ah, tem? Eu não Então, sabia. são as ortodoxas, sim, as judias ortodoxas usam muito peruca, que elas têm que esconder o cabelo. Então, eu estava aqui pensando, será que a sua mãe usava peruca? Não, porque tem são dois setores de judaísmo. Tem os askenazes, que são os ortodoxos, não, os sefaraditas, que são os ortodoxos, aqueles que usam aquelas coisinhas de chapéu, Chapéu. e os askenazitas, que são europeus que não levam nessa. Eles só vão ao templo nas ocasiões especiais, na Que era Páscoa, esse é o no caso da Ano sua Novo. família, É o caso da minha família. que é o mais aberto, na realidade. É, Não é, é o ortodoxo e tudo mais. não. Outra coisa você era uma menina que gostava de ler? Muito, muito, muito. Então, me dá um nome de um livro, pelo menos um da infância primeiro. Primeiro da infância, que você nunca esqueceu. Reinações de Narizinho, Monteiro Lobato. E, e, quando, Essa foi demais. e quando você era adolescente? Bom, quando eu era adolescente, eu comecei a ler, li O Pequeno Príncipe, também pegou no meu coração. Depois eu li, até hoje eu tenho na minha cabeceira, O Profeta, do Khalil Gibran. Muito bom. Esse, toda vez que eu tenho um problema com as meninas, eu abro Profeta, Me diga-nos guia. sobre nossos filhos. Então, o que ele diz? Os nossos filhos vêm através de nós, mas eles não pertencem a nós. Nós somos os arcos e eles são as flechas. E quanto mais a gente bend, como é que fala bend em português? Como é que é? Me esqueci agora. Se curvar, quanto mais a gente se curvar, mais longe a gente vai lançar os nossos aros, que são os nossos filhos. Aquilo, me pegou aqui fortemente. Muito. Até hoje, eu só penso nisso, eu não posso impedir. Porque eu dizia, Diana, não faz isso, você vai quebrar a cara. Eu quebrei a cara. Ela falou, mãe, deixa eu quebrar a cara da minha maneira, assim eu aprendo. Você não quebrou? Deixa eu fazer isso também. Eu quero quebrar a minha cara da minha maneira. E a Niura é a mesma coisa. Depois que elas terminaram o high school, nenhuma delas quis ir para a faculdade. E eu não obriguei. Mas a Niura já estava solta, porque ela trabalhava. Mas a Diana, eu levei comigo para a África. Foi direto. Eu não deixei de jeito nenhum ficar. Que a Diana e a Niura têm 10 anos de diferença. Aí chegamos na África, logo lá em Cape Town, Mandela, aquela cidade. Mandela ainda estava preso. Aí o guia levou a gente numa tribo para a gente conhecer. A gente, só tínhamos nós, nosso grupo lá. Aí eles fizeram o ritual para a gente ver, ensinando uma jovem de 14 anos, seminua, tudo, só com a coisa de baixo, a preparar a feiticeira da tribo, né? Ela Hum, preparava as ervas, a curandeira, né? Aí, a dado momento, eles convidam a gente para se juntar a eles e dançar. Eu não fui, mas o Gary Mick foi, a Diana foi. Aí eles jogavam perna para o alto. Eu não acreditava, o Gary Mick lá dentro, que ele é super tímido, jogando a perna para o alto. Bom, acabou. E eles criavam crocodilos enormes, cobras peçonhentas, as piores,
aquelas coloridas, elas ficavam dentro de um vidro. Aí o chefe da tribo veio se despedir da gente, olhou para a Diana assim, pegou nela assim, achou ela gordinha, legal, falou para o guia assim, diz para ela que eu dou 40 vacas pela menina. Ai, ai, Aí o guia gente. traduziu. A Diana começou a chorar Ai, desesperadamente. Mãe, você vai me vender por 40 vacas? Minha Diana, onde que eu vou botar 40 vacas na casa lá do seu trabalho? Não tem espaço, eu não vou vender você. De jeito nenhum. 40 vacas. Essa história é hilária, 40 vacas. Poxa, é inesquecível. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação a, a criar filhos. O que, que é que a sua mãe fez com vocês que você não quis repetir? Bom, fumar cigarro, ela fumava 3 pacotes por dia. Nossa, E ela morreu disso, nossa. inclusive. Eu nunca fumei cigarro. Nunca, na minha vida inteira. Agora, o meu pai, que era o cara legal da casa, porque o meu pai chegava muito cansado, ele deitava no chão, e nós éramos pequenos, ele dizia, andem em cima de mim, os 3. Aí nós 3 subíamos e ficávamos assim, se mexendo, para fazer massagem, tudo, e a noite caíamos, tudo. E ele pegava, abraçava. Minha mãe não demonstrava amor, nunca me Afeto. abraçou, nunca me beijou, nunca me abraçou, mas ela me dava livros para ler, ela tocava piano, tentou que eu aprendesse música na minha juventude, me botou numa escola muito boa. Ela queria ser uma E mulher independente, parece, né? Ou ela não? queria, mas ela nunca foi, Pois entendeu? é, Porque né? ela só descobriu isso depois que meu pai morreu. Porque aí eu chegava no Rio, eu não ia para a casa dela, eu ficava naquele Hotel Sheraton, ali na Barra, os festivais de jazz, ficava todo mundo lá. Aí eu botava ela, já estava bem osteoporose, já estava bem assim. Falei, mãe, vou te apresentar a um dos maiores trompetistas do mundo, Art Farner. É, assim. Aí ela, pelo braço, vinha, ela falava inglês, mas muito mal, mas falava. Ah, muito prazer, e ela adorava aquele ambiente ali, cheio de músicos ali. Aí ela viu um piano, ela disse, posso tocar? E, claro, vai lá, toca. Aí ela foi tocar, tocou, aí veio um cara e disse que ela não podia tocar piano. É aquela coisa de hotel, né? Então, o E, que que ela fez que você não repetiu? Primeiro, fumar. Segundo, é, nunca bati nos meus filhos, nunca. Ela batia na gente com o cinto. Quando a gente. consinto. Com o cinto. A Ai, Iana, a minha irmã, ela não gostava da comida. Então, ela não podia sair da mesa enquanto ela não comesse tudo. Então, a gente saía, ia fazer as coisas, daqui a pouco, 2 horas depois, a gente passava na sala, estava a Iana na frente do prato de comida. Aí tinha uma babá, por exemplo, quando ela era menor ainda, que dava na boca dela. Mas a babá perdeu a paciência, porque ela cuspia tudo, e arrancou a colher e arrancou 2 dentes da frente da boca dela. gente. Aí eu falei, pô, esse negócio aqui não está funcionando. Não. Eu já pequenininha, né? Então, a minha mãe, ela tinha aquela concepção escravagista, sabe? É, 4 Criança não é gente, né? É, fez malcriado, fez isso, apanha, É. fez não sei o quê. Meu pai nunca encostou a mão, entende? Agora, aí um dia, as brigadas, além de levar a gente para as escolas de samba, elas eram da macumba, do candomblé. Claro. Aí elas, no chão do quarto delas, estava tudo pintado de vermelho, branco, velas acesas. Mas ninguém entrava lá. Ninguém sabia. Só Ninguém depois sabia. que elas foram embora que eles foram arrumar lá. O que é isso aqui? Imagina você.
Exato. Quer dizer, eu recebi a cultura brasileira de uma maneira totalmente anortodoxa. Sem a sua mãe saber, né? Claro, mas foi Ela aprender. era contra Umbanda, essas coisas? Ela via Ela aquilo nem tudo como se sabia o que fosse... que era, nem sabia o que que era, nem Não sabia o que que era, nem sabia. Porque a coisa de Umbanda era assim, quando alguém fazia um trabalho, eles botavam uma galinha preta, um charuto e uma comida na esquina. Aí tinha neguinho que estava com fome, que não queria nem saber, pegava a galinha, levava para comia. casa. É. Pegava o charuto também, E já saía fumava. fumando. Mas a sua mãe não sabia dessas coisas. Não tinha a menor ideia. Não. Se você tivesse que definir a sua mãe em 3 palavras. Olha, eu acho que a minha mãe era um gênio, sabe? Eu sei que ela era, porque o que ela tinha dentro dela, ela não conseguia botar para fora por causa da comunidade. E depois que meu pai morreu, que ela ficou sozinha, que ela começou a me acompanhar, ela realmente viu por onde era. E aí ela começou a viver através de mim. Agora, o clímax disso tudo é que tinha um construtor em Recife, que é a cidade dela, que amava jazz. E cada prédio que ele construía, ele dava o nome de Duke Ellington Building, de Ella Fitzgerald Building. Um dia ele resolveu construir um condomínio e botou Flora Purim Condomínio. Aí, quando teve a festa da cumeira, que é quando a planta levanta, saiu em todos os jornais, aquela planta, 2 páginas, aquela planta, Flora Purim Studios era o nome. Aí eu guardei o jornal, levei para casa, para o Rio, e falei, mãe, olha aqui, ó, nosso nome vai ficar em Recife, vai ficar. Para a eternidade. Aí teve outro lance que meu pai não gostou de nada, que foi que eu fui cantar em Recife com a orquestra da televisão. E o Spala da orquestra, o violinista, chegou para mim e disse, a sua mãe se chama Raquel? Eu falei, se chama, você conhecia ela? Aí ele botou a mão no bolso, tirou a carteira, abriu a carteira e tirou um retrato que ele guardava da minha mãe. Gente. Quando ela tinha 16 anos. E era o cara que meus avós queriam que ela não namorasse. E ele Que não guardou. queriam que ela namorasse. Por isso que Por isso que mudaram para o Rio. Mas o cara guardava, ele também era apaixonado Gente, por ela. apaixonado por ela. O que seria Aí da vida da sua mãe se ela tivesse casado com aquele cara? Eu cheguei em casa e falei, mamãe, você não vai acreditar. Eu conheci um violinista chamado Bernie, blá, blá, blá. Ele tirou uma fotografia da carteira e era você. Aí meu pai ouviu, ele ficou com tanto ciúme, sabe? Tanto ciúme. E ele já velho e tudo, mas morreu de ciúmes. Uau! É incrível como é que a vida... Não, como é que eu vou encontrar esse cara? Justamente esse cara. Exato. Olha só, me diz qual é o livro que você tem na sua cabeceira nesse momento. Eu tenho o Profeta e eu estou lendo agora O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, The Power of Now. Eu adoro esse livro e a gente está relendo ele aqui, eu e meu marido. Cada vez que você lê, você aprende coisas novas. Maravilhoso ele. Muito bom. Qual é o seu compositor favorito? Se você tem, porque tem tantos, você pode citar vários. Tenho muitos. Eu sei. Mas eu te digo, um deles é o Filó Machado. Esse é um dos caras que... Eu canto uma música dele, gravei, chamado A Rainha da Noite, que é fantástica. Eu canto Jogal, eu canto várias músicas dele. Agora, eu gosto muito do Toninho Horta, eu canto muita coisa do Toninho Horta. Milton é imbatível. Imbatível. Assim,
Milton e Villa-Lobos na mesma categoria. Mas tem muito mais. Internacional. Internacional, eu gosto muito do Ticoria, eu gosto das coisas que ele faz, McCoy Tyner, gostava, Bill Evans, amei muito, Waltz for Derby, deixa eu ver mais, quem que eu gostava? Joe Henderson, gostava muito dos saxofonistas, o Gary Mick, que trabalhou 20 anos comigo, escreveu músicas sensacionais. Maravilhoso ele. Journey to Eden, eu amei. Eu escrevi muita letra para ele. E até com Dizzy eu escrevi música, Dizzy Gillespie. Você tocou violão durante muitos anos. Você compôs música e letra? Já. Gravou essas músicas, letra e música? Gravei. Tem um disco meu chamado Perpetual Emotion. É todo de músicas minhas, cantadas em inglês e português, com arranjos do Gary Mick, em jazz, assim, mas músicas minhas. Quando é que você parou de tocar violão ao vivo? Olha, eu parei pelo seguinte, porque eu comecei a pegar bandas muito quentes, muito fortes, assim, sabe? E eu para tocar violão, eu tenho que sentar, eu não posso tocar em pé. E eu tenho que me mexer no palco, você tem que incentivar os músicos. Eu chegava, por exemplo, se o Gary Brown fazia um chorus, eu dizia, não, vamos lá, mais um, até ele chegar no clímax. Porque a música para mim, música é tensão e release. Eu não sei falar em português. Tensão e relaxamento. Você leva a música. Quando você está pronto para passar para o próximo, você tem que começar a abaixar e preparar a entrada do próximo. Então, eu praticamente, sem mexer com a mão, só com o ombro, ou só com uma olhada, eu já sabia o que era. Eu te mandei um vídeo de um show que eu fiz no Palace de São Paulo, que você pode ver visivelmente isso, essa interação entre eu e os músicos. Desculpa, estou mudando o negócio aqui, porque está dizendo que está caindo o power aqui. Bom, estamos falando há 2 horas, né, Cátia? Pois é, eu acho que a gente tem que fazer número 2 mesmo, se você topar, porque você tem muita história. Você topa? Agora que eu aprendi a usar o negócio. Você topa? Claro que eu topo. Tá, então vamos marcar. Você quer continuar? Quer continuar na segunda-feira? A gente pode. Esta segunda-feira é dia. Que dia é? Que eu tenho que fazer um depoimento para um filme. Espera aí, vamos ver. Segunda-feira é dia 13, né? Eu estou sem o calendário aqui na minha frente. Minha gente. Porque terça-feira é dia 14, quarta-feira é dia 15. Ok. Pode ser. Pode ser? Pode ser essa segunda. Mesmo horário. Eu acho que talvez a gente comece 5h30 em vez de começar às 5 horas. Ou 5h30, pode ser para você? Tá muito tarde? Pode ser, não, pode ser. Se você me mandar uma mensagem, eu me agendo para ficar à disposição, porque é a primeira entrevista que eu dou para os Estados Unidos agora. Não, é a segunda. Eu fiz uma para o Jazz também ao vivo. Será que a gente devia fazer a próxima em inglês ou a gente continua no português? Podemos fazer em inglês. Eu acho que vai ter gente que vai. Você tem que ver quem é que vai. Pois é, porque na realidade eu estou vendo um monte de gente, um monte de brasileiros aqui ouvindo hoje. Então estou na dúvida. Estou na dúvida. Não, a gente resolve na hora. Exato, também acho. Ó, Flora, adorei o chapéu. Falou o Lumunique aí. E então semana que vem você tem que vir com o teu. Exato. Eu vou usar o meu pretinho para esconder os cabelos brancos. Eu acho lindo. Olha só, alguém falou, grava esse papo. O papo vai estar gravado, número 1 e número 2, está na minha página aí, vai estar gravado. Cristina Montenegro falou, excelente. Ó, te amo, Flora.
Que Tem um linda. monte de coisa legal aqui, ó. O pessoal tá falando português, não sei. Tem um amigo meu que mora em Tóquio, que é cantor, que falou que é uma pedra preciosa a sua gravação de Beijo Partido, eu acho. É linda, é linda. Tá? Então, tem muita gente falando coisas super